Estamos aqui hoje para um podcast e o tema do nosso podcast de hoje é desbloqueando o seu potencial em vendas. E por que esse tema? Porque eu estou recebendo um convidado muito especial, que foi a pessoa que me desbloqueou para me tornar uma vendedora. E eu quero apresentar para vocês o meu amigo Chocolate. Chocolate, por favor, eu quero que você se apresente para a audiência, que você fale um pouquinho sobre o que você faz hoje e a gente vai bater um papo aqui mais sobre essa questão das vendas. Obrigado em primeiro lugar, né, Denise, pelo convite. O Chocolate é uma pessoa que vem do mercado imobiliário, né? Estou trabalhando aí faz 19 anos. Hoje sou superintendente de uma incorporadora, né, que atua na região dos Jardins, Vila Nova Conceição, né? E estou aí montando a terceira house no mercado imobiliário, né? Então, assim, a gente vem com esse trabalho aí galgando aí evoluções e estou no mercado aí para ajudar, a criar profissionais excelentes, que foi o caso da Denise, né, que foi uma surpresa enorme quando ela me contou que realmente tinha entrado para o mercado imobiliário, né. Eu fiquei muito feliz com a situação, né, porque ela entrou em contato comigo e eu não sabia que ela tinha, engrenado nesse mercado. E fiquei muito feliz. E hoje estou vendo que você está em uma outra posição, né, buscando novos horizontes e queria entender um pouco melhor o que você está fazendo hoje, né. Obrigada, Chocolate. Então, eu quero, antes de da gente entrar nessa vertente, conversar, contar um pouquinho para a audiência e quero que você fale também sobre essa história, voltando lá no passado um pouquinho, né? Porque eu fiz atendimento com muitas pessoas, eu trabalhava na incorporadora na área administrativa, recebi vários convites para trabalhar na área de vendas, só que pasmem vocês, eu não me achava vendedora e eu repetia a crença que eu não tinha nascido para vender. E quando eu falei isso para o Chocolate, ele riu da minha cara e falou assim: "Garota, você é mais vendedora que todo mundo que está nesse salão. Você acabou de fechar 2 vendas. Como que você não vende?". E nisso desbloqueou totalmente e eu nunca mais na vida repeti aquela frase, tanto que eu fui para o mercado imobiliário um tempo depois. E eu queria, Chocolate, que você contasse um pouquinho para a audiência sobre aquele momento, né, que nós fizemos aquele atendimento. O que que você viu de potencial em mim e por que que você eh, riu da minha cara, assim, de uma forma muito carinhosa, me mostrando o meu potencial. Fala um pouquinho para a gente. Uma situação atípica, né, assim, para que vocês possam entender um pouco, eu fui convidado por uma grande, imobiliária de São Paulo, a maior, né, que existe até hoje, para abrir capital, né, que foi quando veio a época do IPO. Então nós fomos convidados para montar uma imobiliária dessa, no Rio Grande do Norte, em Natal, né. E eu aceitei o desafio, né, eu gosto muito, eu acho muito importante, você se conhecer ou tentar descobrir o seu potencial, né, e eu fui convidado pela empresa para ser um superintendente lá, e aceitei o desafio. E no momento eu estava conhecendo a cidade, né, eh, indo junto com as pessoas, com os clientes, tentando entender como funcionava aquele mercado que era novo para mim, né, eu sempre atuei no mercado de São Paulo. E chegamos numa determinada incorporadora que nós precisávamos visitar as unidades e apareceu a Denise, né, toda tímida, assim, cabisbaixa, e eu falei para ela: "Ó, tudo bem, nós viemos aqui", estava junto com o cliente, e falei para ela: "Você poderia passar um pouco para a gente, né, do que é o seu projeto?" E ela trabalhando na parte administrativa. E ela começou a explanar o projeto de uma forma que eu olhei e falei assim: "Meu, ela não é administrativa, ela é corretora". Porque eu sou corretor, né, hoje eu estou em outra posição, mas eu sou corretor de imóveis. Então você consegue ver o potencial de uma pessoa, até porque eu já vinha em cargo de gestão, e ela foi
levando, foi conduzindo, foi mostrando detalhes do projeto, foi fazendo o que hoje o corretor precisa fazer, que é mostrar os detalhes, que é mostrar o que o empreendimento tem de bom, o que tem de melhor, o que que você pode oferecer para o seu cliente. E ela foi tirando isso com uma excelência assim, que eu fiquei olhando e falei, meu, tá vendido, né? Foi muito engraçado até essa parte, né? Por vocês acharem até que não, mas quando terminou o atendimento, nós sentamos na mesa, conseguimos concluir, vendemos 2 unidades, né, para o Foi. cliente, e eu fui conversar com ele, dar os parabéns para ela, e ela falou: "Não, eu não sou corretora, eu sou do administrativo da empresa". Eu falei: "Você está brincando, menina. Você não sabe o potencial que você tem. Hoje aqui onde nós estamos, você é a pessoa mais qualificada que tem para se vender o imóvel. Você está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora, está rasgando dinheiro". E ela me olhou assim, com o rostinho todo angelical, assim, balançou a cabeça meio que sem entender. E eu falei para ela: grava isso. Se você for corretora, você vai ser uma corretora de sucesso. E saí. E aí, depois fiquei sabendo que ela realmente engrenou, sofreu o que os corretores sofrem, vendeu como os corretores vendem também, e conseguiu entender que o nosso mercado ele é muito dinâmico, né? É um mercado muito competitivo. Eu chego a dizer que ele chega a ser mais competitivo que o mercado financeiro, né? Porque ele é um Uhum. mercado agressivo. Ele é um mercado que, se você não tiver preparado, que era no seu caso, você estava muito bem preparada, por isso que nós chegamos a fazer as 2 vendas, poderia perder a qualquer momento. E hoje o corretor ele não se qualifica, né? Ele prefere que uma outra pessoa venha fazer o atendimento para ele do que ter a excelência que você teve de conhecer o produto e passar exatamente para o cliente aquela sensação de que o seu produto era o melhor, aquilo era bom para ele comprar. E isso fez toda a diferença aquele dia. Eu sempre falo para você, meus parabéns por aquele dia, e graças a Deus que você entendeu o recado, né? Eu fico muito feliz com isso. E foi muito legal, porque assim, eu já vinha de um movimento, de um alto abandono, passando por várias situações delicadas e complicadas, e eu já estava um pouco saturada. E quando você me despertou para esse momento e que você me disse tudo que você me disse ali, e que você olhou sorrindo para mim e eu percebi e falei: "Caramba, é o cara que nunca me viu na vida, que não me conhece, que não sabe nada da minha vida, ele está vendo mais potencial em mim do que eu mesma". E aí a tomada de consciência quando você me disse: "Você acabou de fechar 2 vendas, como que você não é vendedora?". E eu ainda tentei contestar e falei: "Não, eu não vendi nada". Você falou: "Eu não abri a boca, foi você que vendeu". E aquilo foi muito interessante, porque me fez cair as fichas e perceber que realmente eu estava dando muito dinheiro para os outros, porque eu atendia com muitos corretores ali, e eu ganhava pouco e ainda estava insatisfeita com o que eu fazia e super sobrecarregada, porque eu tomava conta de tudo ali naquele lugar, né. Era uma administradora meio faz tudo. E quando eu tomei essa consciência, eu ainda fiquei, assim, balançada, depois eu fui conversar com uma outra amiga minha que também era gerente de vendas, e ela falou assim: "Vem para minha equipe". E eu falei: "Como assim?". Ela falou: "Garota, você tem muito potencial, esse cara que te falou isso está certo". E muitas vezes a gente vê que nós deixamos o medo, a insegurança, a dúvida, a falta de confiança em nós mesmos prevalecer. E nós perdemos a nossa coragem, nós perdemos o nosso sangue nos olhos, nós perdemos a nossa vontade, nós deixamos os nossos sonhos morrer, porque a gente não tem essa confiança em nós mesmos. E eu vejo que hoje todo o caminho que eu venho trilhando na minha carreira, que eu trilhei na minha carreira como corretora de imóveis e que eu venho trilhando na minha carreira de treinadora, é devido a toda essa coragem e confiança que eu precisei adquirir,
através do autoconhecimento, através de tomar consciência de quem eu sou e do meu potencial. Mas eu quero o chocolate entrar numa outra vertente, porque assim como eu estive bloqueada e tive toda essa questão lá atrás, mas graças a Deus que você surgiu na minha vida e é por isso que você está aqui hoje, Ah, eu faço obrigado, eu questão que as agradeço. pessoas escutem de você, né? Eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas da área de vendas. O que você vê hoje de dificuldade que as pessoas têm por essa questão, como aconteceu comigo, de falta de confiança, de falta de credibilidade em si mesmo, de perder o incentivo de realizar sonhos e de fazer coisas diferentes. Você percebe isso muito na área de vendas hoje? Ah, com certeza. Hoje, com certeza, né? Em primeiro lugar, hoje o vendedor, ele é um super-homem, uma super-heroína. Eles são pessoas que eles são desacreditados por todos, né? Porque, que nem na área do mercado imobiliário, o corretor, ele sai de casa sem dinheiro, tentando voltar para casa para poder trazer o pão de cada dia, né? Então, ele sai para matar um leão por dia. Então, esses profissionais, eles têm o meu respeito, né? Eu sou corretor de imóveis há muitos anos, não me vejo em outra profissão. E assim, você que é corretor, você que é corretora, você que está começando, está estagiando, primeiro de tudo, tente se aperfeiçoar. Tentem aprender o que é o mercado imobiliário. Se você está numa construtora, numa incorporadora, se vocês estão em uma imobiliária, tentem aproveitar o máximo para entender o que é o mercado imobiliário. Hoje a internet, ela te deixa numa situação muito confortável, né? Cursos, palestras. Hoje você consegue entender o que é o nosso mercado, coisa que eu não conseguia há 19 anos atrás, né? Que era um mercado muito mais agressivo, era um mercado que você não entrava simplesmente por entrar, você entrava através de indicações, né? Então, hoje, o profissional de vendas, ele é uma pessoa assim, para mim, hoje eu posso falar para você com toda a transparência. É, ele tem todo o meu respeito e assim, eh, eu chego falta até palavras para dizer o quão feliz eu fico em saber que uma pessoa é vendedora. E ela sair de casa e acreditar naquilo. Porque o vendedor, além dele sair de casa, ele tem que acreditar que ele vai vender. Não é Exatamente. simplesmente só sair. Sim, Ah, eu vou sair hoje, tá bom, vou chegar lá no plantão, vou ficar quieto, vou ficar sentado. Não, ele tem que sair, ele tem que fazer um trabalho de prospecção, ele tem que fazer um trabalho de follow-up da sua carteira, ele tem que usar várias artimanhas para ele poder chegar nesse cliente comprador potencial final, entendeu? E hoje o mercado não está fácil, não é um mercado fácil e nunca foi. Aonde você ganha muito dinheiro, não é um mercado que vai ser fácil. Ele vai ser competitivo. Você vão ter no nosso mercado, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. E isso como qualquer outro mercado. Só que o mercado de vendas, ele é diferente, porque ele mexe muito com o seu psicológico, ele mexe muito com o seu bril, né? Porque se você está vendendo, poxa, você está bem, você está sorrindo. Quando você não está vendendo, parece que tudo que você tem de ruim vai acontecendo. E a primeira coisa que vocês têm que entender, Deus sempre vai estar com vocês. E assim, acima de tudo, você tem que fazer. Não adianta também ficar só dentro de casa falando assim: "Ah, Deus vai me ajudar aqui dentro". Não vai. Você tem que sair, tem que ir atrás, tem que buscar o seu cliente, tem que explorar o que os incorporadores estão dando, as imobiliárias, tem que cobrar o seu gerente, tem que pedir treinamento, tem que fazer com que o mercado te conheça, você saber realmente quem é você.
E por que que você está no nosso mercado? Ou por que você está no mercado de vendas? Você entrou na venda porque você quer ganhar dinheiro. Você não entrou na venda porque, é legal. Ninguém entra em vendas porque é legal. Nós sabemos disso. Você entra porque você quer dinheiro. Então, faça por onde. Trabalhe, se esforce, porque é 90% transpiração e 10% inspiração. É Eu muito costumo trabalho. eu costumo dizer muito aqui nesse canal que vendas é um grande ato de amor, porque ou você está resolvendo uma dor que alguém tem, ou você está concretizando um desejo. Então, eu saí da área administrativa, eu fui para a área de vendas e eu vejo muitas pessoas que têm vergonha de vender, ainda nos dias atuais. Só que uma coisa que eu falo muito: vendedor não tem teto mínimo ou máximo de ganho, porque vendedor ganha comissão. Então depende muito mais do seu esforço, dos seus processos, Exatamente. daquilo que você faz para se desenvolver, para conquistar o seu cliente, para realizar aquele sonho, resolver aquela dor que a pessoa tenha, do que você ficar ali parado. E eu faço até um comparativo, que assim, se a gente pegar, você falou de Deus, a gente não está falando de religião aqui, mas é uma verdade. Por quê? Jesus, quando esteve na terra, e tem isso na Bíblia, ele fez muitos milagres. Inclusive os milagres da multiplicação dos pães e dos Sim, peixes, da transformar água em vinho e vários outros. Só que todos os milagres que Jesus fez, houve um movimento de quem recebeu esse milagre. exatamente isso. E quem somos nós para achar que alguma coisa vai acontecer na nossa vida sem que nós façamos um movimento? A gente pode ter a cooperação, como por exemplo, você me desbloqueou, me abriu os olhos para o mundo das vendas, porque eu estava ali na incorporadora, eu me prontifiquei a atender com você o seu cliente e você conseguiu enxergar o meu potencial. Mas eu poderia ter dito para você: "Olha, eu sou administrativo, eu não estou aqui para vender", Exatamente e ter isso. ficado ali na minha zona de conforto, né. E Exatamente eu isso. eu concordo plenamente com você. Vendedor tem que ter um movimento, tem que ter um processo. E eu recomendo muito que as pessoas, elas tenham um ritual de preparo, um ritual onde ela melhore a energia dela, onde veja as suas vestimentas, a sua postura, porque tudo isso Exatamente. interfere, né, quando a gente está na frente de um cliente, de uma pessoa que é o nosso futuro comprador. Sim. Como que você aconselha hoje, a tua equipe, o time que você trabalha, a fazer esses rituais para se preparar para um atendimento? Conta aí para nós. É uma ótima pergunta, né, essa aí. Hoje você tem que tomar, alguns cuidados, né, porque o mercado ele mudou bastante, né. Hoje, tipo, você está o tempo todo usando o terno, paletó, a gravata, que nem num final de semana, hoje o cliente, ele se sente inibido com isso. Porque hoje os CEOs, os executivos de grandes empresas, você vê que o mercado mudou. Hoje esse cara ele tá mais despojado, ele já tá usando uma calça com uma polo, ele já não tá usando o terno tradicional de gravata. Então, assim, você tem que tomar um cuidado, não vai aparecer, lógico, no final de semana para atender um cliente com a calça rasgada, né, tipo, que nem hoje, lógico, tem calças bonitas rasgada, mas não para você atender um cliente, né. As mulheres, principalmente, não usar decotes, né, eu sempre converso isso, porque na maioria das vezes são, casais que estão indo, né, visitar esse tipo de imóveis. Então, assim, dependendo da situação, a esposa do cliente vai se sentir constrangida, o próprio cliente também, e você acaba perdendo uma venda aí de que nem nós trabalhamos produtos de médio, alto, altíssimo padrão, você perde venda aí de 5, 6, 10 milhões por causa da sua vestimenta. Então você tem que tomar esse cuidado, tem que ter, mas assim, você tem que estar bem apresentável, tem que conhecer o que você está vendendo. Ninguém gente, é impossível você vender uma coisa que você não conhece.
Eu tive gestores que eles falavam assim para mim, antes de eu ir para os plantões de vendas, eles falavam assim: vai no prédio, olha o apartamento, ou olha o decorado, olha o projeto. Se você comprar, você vende. Gente, ninguém compra o que não vende. E você não vende o que você não compra. Isso é fato. Então, assim, Exatamente. se preparem, entendam o que vocês estão vendendo, vê se vocês conseguem se enxergar dentro do prédio. Tipo assim, meu, se eu morasse aqui, eu faria isso, o prédio porque tem isso, tem aquilo. Vocês vão ver que naturalmente vocês vão conseguir desbloquear várias situações de vocês e vocês vão começar a se tornar verdadeiros vendedores, verdadeiros corretores, verdadeiros vendedores de qualquer área, entendeu? Mas o principal, conhecer o que está fazendo, conhecer o que está vendendo. Sem isso, infelizmente, infelizmente, peço até desculpa pelo termo, vocês vão ser mais um. Vocês vão estar fora do mercado, vocês vão trabalhar 2, 3, 4 meses, não vão fazer vendas e vão sair do mercado. Indifere o mercado que seja, tá, pessoal, de vendas. Indifere. Vocês vão sair e vão falar mal. Mas vocês estavam preparados? Exatamente. Vocês se prepararam para aquilo? Vocês estudaram? Vocês sabem o que vocês estavam vendendo? Hoje tem profissionais que não faz a apresentação do prédio, um prédio pronto. Gente, não vai vender. Mas isso é uma coisa que eu percebo muito, Chocolate, não só no mercado imobiliário, mas no geral. Porque hoje, como eu trabalho com vendas e eu tenho o Sim, meu podcast, o DBcast, que a sim, gente só fala sobre vendas aqui, eu observo em todos os lugares que eu vou a postura dos vendedores. sim, E eu percebo que as pessoas elas estão cada vez mais perdidas, porque elas não sabem se elas, por exemplo, você vai numa loja, a pessoa não sabe se ela vai lá e te oferece uma ajuda, ela não conversa com você para entender o que você quer, ela exatamente não isso. olha o teu perfil para ver mais ou menos o que que você está usando para, tipo, imaginar pelo menos o que que ela pode puxar de assunto com você. Às vezes você entra em loja que a pessoa fala assim: oi, meu nome é fulana, fica à vontade, se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu não gravo muito nome. Sim, Quando eu trabalhava no mercado imobiliário, eu tinha sempre papel e caneta na mão, que quando o cliente falava o nome dele, era a primeira coisa que eu anotava, para não esquecer. Né? E eu exatamente, repetia 3 vezes que o nosso cérebro assimila mais fácil, e aí, depois que eu repeti 3 vezes, ficava fácil. Mas é difícil. Um dia desses eu fui comprar um tênis, eu achei muito bacana a postura do vendedor, porque eu olhei um modelo de tênis e ele falou assim para mim: "Para que que você quer o tênis?" Falei: "Para fazer caminhada". Aí ele falou assim: "Posso te dar uma sugestão?" Eu falei: "Pode". Aí ele falou: "Eu vou pegar um tênis para você provar e já volto". E aí ele me trouxe um tênis e ele me explicou que aquele tênis era para corrida, mas que era muito confortável. Eu sou uma pessoa que prezo pelo conforto. Ele falou: "Eu olhei para o teu pé antes de te oferecer". E o cara se diferenciou, tanto que eu tô aqui contando a história. exatamente, porque ele estava preparado. Sim, porque se Ele você tem não está no momento presente, exatamente, observando o teu cliente, dando atenção para aquela pessoa que está ali na sua frente, quando essa pessoa for embora, você vai chorar, porque você não vendeu. exatamente isso. E eu percebo que as estatísticas hoje elas mostram que 1% dos vendedores eles estão numa posição confortável, Sim. onde eles ganham dinheiro, onde eles batem metas sempre, enquanto 99% está sofrendo. Qual a tua posição sobre isso? Eh, hoje o mercado, além de ele estar muito dinâmico, a internet ela está, muito evoluída em relação a isso, né. Então assim, Sim, os vendedores que estão se preparando de todas as formas, estão cercando seus clientes, seja através da internet, seja através de posts,
tudo que eles conseguem fazer para chegarem até esse cliente, né? Tenho um amigo, um grande amigo meu, que ele comprou uma bicicleta na época, tá? Ele não tinha condições, ele parcelou a bicicleta em 24 vezes, a gente quase teve um treco, né? Porque na época nós não tínhamos ainda condições de comprar uma bicicleta ou enfim. E ele começou a ir para a Avenida Paulista à noite, andar com os night bikers. E a gente ficava olhando, falando, meu, o que esse louco tá fazendo? Sabe mais ou menos quem são os night bikers? Não, São só empresários, médicos, advogados que andam de bicicletas na Paulista. que Tinha sacada boa, hein? bicicleta de 60 mil, 80 mil, e ele começou a andar automaticamente. Virou amigo deles e, consequentemente, começou a vender os imóveis para eles. Olha que Então, demais, que sacada que o cara teve. então, assim, é exatamente isso. Você sair da sua zona de conforto, porque você vai estar aonde você quer estar. Se Exato. você quiser ser um coitado, você sempre vai ser um coitado. Se você parar e falar assim, não, peraí, se esse cara tá fazendo alguma coisa, eu tenho que entender o que ele tá fazendo. Nem que eu não vá fazer igual a ele, mas eu tenho que fazer alguma coisa para chegar no resultado que ele tá chegando. Então, assim, mas sair da zona de conforto. Sim. Na zona de conforto, só vai viver de lamentos. Eu costumo dizer que existem dois tipos de zona de conforto. Existe uma zona de conforto onde você tem uma banheira de água suja que não tem um cheiro muito agradável. Existe uma banheira que é uma zona de conforto boa, que são águas límpidas, com aqueles sais de banho cheirosos, com cristais, com toda uma energização. Você escolhe em qual zona de conforto você quer estar, Exatamente isso. porque a nossa vida, ela é escolha e decisão o tempo inteiro. Porque quando você me despertou para o meu potencial de vendas, eu poderia não ter feito nada com essa informação. Eu poderia ter ficado com medo e ter escolhido ficar nessa banheira de água suja, Exatamente. ganhando pouco, com aquela vidinha medíocre e tudo mais. Mas eu falei: não, eu posso ter uma vida muito melhor. Essa pessoa não me conhecia, ele não tinha que falar isso para me agradar. Ele falou porque ele enxergou essa realidade em mim. E aí eu saí dessa banheira de água suja e eu fui para essa banheira de água limpa, porque a minha vida deu uma guinada 360 graus. Olha aí. E eu percebo que muitas pessoas estão se limitando, se paralisando, tendo vergonha de trabalhar na área de vendas, onde deveria ter muito orgulho e muita satisfação. E teve uma vez, eu fazia pós-graduação na época de finanças, porque eu concluí a minha pós-graduação, eu já estava na área de vendas, trabalhando como corretora de imóveis. Que legal. E um colega corretor falou assim para mim: você devia parar de estudar, Denise. Aí eu olhei para ele e falei: por quê? E ele disse assim: para que você Começou vai bem. usar uma pós-graduação de finanças? Aí eu falei: meu filho, o que eu mais faço com o cliente é o quê? Conta. Contas, exatamente. Conta de como que ele vai pagar esse imóvel, conta de como que ele vai declarar o imposto de renda para ter a renda, conta. Vendas é puro cálculo, é matemática o tempo todo. Exatamente isso. E como que você quer que eu seja uma pessoa ignorante na área de conta, se venda é cálculo em tempo integral? Aí Exatamente. ele ficou meio parado, assim, olhando para minha cara, e eu falei assim: "Você devia buscar se especializar mais, porque você está ficando para trás". Exatamente. E o E mercado é assim. exatamente, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais agrega valor. Você concorda com isso? Com certeza, com certeza. Hoje, já tenho bastante tempo, né, que eu estou no mercado imobiliário e eu estou tentando me aperfeiçoar ou me especializar no marketing digital. Ah, como assim, chocolate? Hoje é o mercado. Sim, Hoje é o mercado. Eu peguei um menino, um Uber, tem semana passada.
eu estava conversando com a minha irmã, que também é do mercado imobiliário, nós estávamos falando pelo telefone, quando eu terminei a ligação, o menino falou assim: "Olha, senhor me desculpa, mas a forma que o senhor está trabalhando está errada". Eu olhei para ele, tipo assim: "Oi, boa tarde, né, te chamei, né, na conversa", tipo, e não, ele dominava o marketing digital. Ele começou a me passar situações que estavam acontecendo na incorporadora que eu estou, que assim, que me acendeu uma luz, tipo assim: "Meu, Uhum. espera aí". E ele conseguiu me provar, na viagem, por A mais B, que o que ele estava falando era verdade. Uhum. E o menino tinha 22 anos. Aí você fala assim: "Meu, olha como o mercado tá". Um menino que é Mas um Uber, sim, hoje ele estava ganhando o seu dinheirinho a mais ali, porém ele já tinha uma profissão que era mexer com marketing digital, tipo a mídia digital, tipo, ele sabia, ele dominava o que ele estava falando. Então assim, tem a possibilidade desse menino ficar sem ganhar dinheiro? claro que não. Ou só se ele quiser. Se Exatamente. ele ficar, que nem nós estávamos falando, É na zona de decisão. conforto. Mas para ele estar trabalhando de Uber, conhecendo marketing digital com 22 anos, daqui a pouco é uma potência. É Sim, um menino com seus 25, 26 anos, ele já tem uma lojinha de roupas femininas, que ele trabalha só online. Então, assim, é um menino que tem um potencial, com 22 anos, uma visão que hoje as pessoas com 30, com 40, com 50 acham que parou no tempo. Tipo, ah, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, que está tudo bem. mas você sabe que assim, todos nós temos um ponto cego. Como quando você está dirigindo o seu carro, que você olha pelos retrovisores, você não consegue ver tudo, Sim, né? A gente tem um ponto cego. sim. E quando eu tinha, você contando essa história, quando eu tinha 21 anos de idade, eu sempre fui muito Então atrevida, foi isso é ontem. fato. Pois é, há pouquinho tempo atrás. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu falei para o meu chefe sobre uma questão, para um problema no sistema que nós trabalhávamos, que não era automatizado e já tinha sistemas automatizados. Eu disse para ele, falei, olha, se vocês colocassem aqui um sistema automatizado, nós nos tornaríamos muito mais produtivos e teríamos condições de dar conta de mais clientes. E ele respondeu para mim de uma forma muito ignorante: garota, quando você nasceu eu já era formado. Então, cala a boca, senta lá na frente do teu computador e vai fazer o teu trabalho. Falei, tá bom. Sentei lá, fiquei quietinha, fui fazer meu trabalho. Só que 2 anos depois, 1 ano depois, meu pai tinha um prédio comercial que ele estava construindo e quando ele concluiu a construção, ele deu uma sala para mim e para minha irmã e falou: "Faça o que vocês quiserem". Nós decidimos montar o nosso escritório de contabilidade. E a primeira Bacana. coisa que nós compramos foi o Automação. sistema que eu falei para ele, que não era mais barato do que o sistema que ele usava, que era todo picotado, que dava um baita de um trabalho. Sim, Nós compramos, colocamos no nosso escritório e começamos a usar. Tempos depois, um colega que trabalhava conosco foi nos visitar e nós mostramos esse sistema para ele. E ele ficou maravilhado e levou para aquele escritório e contou tudo o que a gente estava fazendo. sim. 1 mês e pouquinho depois, ele ligou pedindo o contato de quem a gente tinha comprado o sistema, porque o chefe, o mesmo chefe que me mandou calar a boca, queria colocar lá no escritório dele. E às vezes, quando a gente dá ouvidos, nós precisamos filtrar, Sim, porque temos hoje mais do que nunca, a gente tem muita informação, mas existem pessoas que estão vendo pontos de fora que a gente não está enxergando. Como com esse Uber foi certeza. muito bacana, porque assim, ele não quis ser intrometido, Sim, ele quis te mostrar que poderia ser algo melhor, que você tinha uma outra possibilidade, uma outra visão que você não estava enxergando naquele momento. sabe o que ele fez? É,
me desbloqueou, Que demais. porque eu não tinha enxergado o que ele estava falando. Sim, Depois que ele passou e me explicou tudo o que ele estava falando, eu falei: "Meu, faz sentido". Tipo, hoje eu estou com a parte, do meu online, a minha mídia digital, ela não está uma parte ativa, produtiva. Então, alguma coisa estava errada. E sim, ele conseguiu me mostrar que, assim, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E foi exatamente esse desbloqueio. Ontem nós tivemos uma reunião de diretoria, passamos até para frente essa situação. Estamos mudando toda a, a, a forma de trabalho graças ao menino, o Uber. Por isso que quando você falou que quando você ainda não tinha nascido, ele já era formado, é exatamente o que eu estou falando para você, só que ele parou no tempo. E exatamente. quem vem, vem com outros pensamentos, vem com outra ideologia. Hoje você tem que olhar o mercado como um todo. Sim. Ninguém é dono da razão. O chocolate, tem N erros, entendeu? Mas o chocolate tem uma coisa de bom, o chocolate sempre foi gestor. Ele sempre gostou de treinar pessoas, de fazer com que essas pessoas, entrem para o mercado, que é o mercado de vendas, né, e sejam bem-sucedidos, né. E tá Tipo aqui uma assim, cria sua para provar isso, e né. isso, assim, de coração, aí, viu pessoal, não errei. Então, isso é muito legal. Tipo, você vê a evolução da pessoa, você vê que essa pessoa tinha potencial e dali ela aflorou, né, você se despertou, você passou todos os momentos que os corretores passam, você passou os momentos bons, de glórias, de vitórias, de vendas, você passou os momentos ruins, que é o que acontece conosco também, você amarga aí 1, 2, 3 meses sem vender, mas você sempre acreditando, e sempre, pelo que nós conversamos aqui, você vê que você não para um minuto de estudar. Uhum. Então, quando você estuda, quando você se prepara, gente, vocês podem achar que é brincadeira, mas não é. Você está se preparando, parece que nem quando vocês vão fazer prova, né? Você estuda, quando vem a prova, você fala: "Ah, mas tá de brincadeira". Você vai lá e já coloca sabendo que você vai acertar tudo. É a Mas mesma a coisa gente no não nosso sabe tudo, né. nunca, Eu nunca. estudo pelo menos 2 horas todos os dias, porque eu entendo assim, existem muitas coisas que eu posso fazer diferente, que eu posso melhorar, que eu ainda não sei. Sim, Porque quando você me desbloqueou ali naquele momento e você me trouxe para o mundo das vendas, e essa é uma parte que você não sabe e vai saber agora. Eu estava totalmente desacreditada, eu nunca pensei em tirar minha própria vida, mas eu estava vivendo um marasmo onde a minha vida não fazia mais sentido, sabe. eu Eu não não estava sabia mesmo. satisfeita com aquilo que eu estava fazendo, o meu local de trabalho não era valorizada, apesar de fazer muitas coisas que nem eram minha função, eu não tinha uma valorização, eu era muito criticada pelas pessoas, porque eles queriam modificar os processos sem nem entender. E aqui a gente está falando de vendas, mas a gente está falando de algo que eu vivenciei, que o chocolate vivencia ainda diariamente, e que nós estudamos para isso, nós nos preparamos para isso. E é a grande questão que muitas vezes eu vejo vendedores que não se especializam, que acham que a profissão de vendas vale tão pouco que não merece uma especialização. E eu fui o contrário. Eu acreditei tanto no meu potencial depois que eu fui desbloqueada pelo chocolate, que eu fui estudar sobre vendas. Eu fiz cursos de técnicas de vendas, eu olhei o que eu podia melhorar, como que eu podia atender melhor o meu cliente, porque eu entendo hoje, chocolate, que não existe venda sem você se relacionar com a outra parte. Exatamente isso. Como nós estamos aqui hoje gravando esse DBcast, porque nós nos relacionamos lá atrás. Sim, com certeza. E o mais engraçado, gente, eu quero contar isso para vocês, que eu e o Chocolate, a gente ficou muito tempo sem contato. Sim, Ele veio saber dessa história depois que eu vim morar em São Paulo, que nós nos reencontramos dentro do mercado imobiliário
E aí eu contei para ele que eu tinha vindo trabalhar na área de vendas. Ele falou: "Poxa, que legal. Eu lembro que nós fizemos aquele atendimento juntos, eu lembro do que eu te falei, mas eu não sabia que você tinha vindo trabalhar na área de vendas". Porque quando eu vim trabalhar no mercado de vendas, o chocolate já não estava mais em Natal e nós acabamos perdendo contato. As pessoas mudam de número de telefone e nós nos reencontramos tem uns 3 anos, 4 anos mais ou É, menos. foi exatamente E isso. quando eu contei para ele, ele ficou surpreso. Ele falou: "Poxa, que legal". E eu fiz questão de trazer o chocolate aqui para contar essa história para vocês. Eu quero, chocolate, que você fale um pouquinho para nós sobre essa questão. Como que você vê a, a forma da gente se relacionar com o nosso cliente para que a gente possa alavancar nossas vendas? O que que você pode deixar de insight aqui para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre essa questão de criar uma conexão profunda com o seu cliente, de criar esse relacionamento? Conta aí para nós. Tá. Hoje, é assim, é muito importante, o principal, posso até me tornar um pouquinho chato, mas é o conhecimento, tá? Hoje o nosso cliente, ele está muito mais preparado do que nós mesmos vendedores, porque ele recebe essa informação de tudo que é jeito. Ele recebe pelo celular, ele recebe na televisão, ele recebe de um amigo, ele recebe no farol, ele recebe N informações. Então, ele começa a se municiar, né? Entender o que ele tem, o que ele tem em mãos, e ele sai à procura do que ele quer realmente comprar. Quando ele se depara com uma pessoa que, em primeiro lugar, não tem a empatia, né? Porque você cumprimentar o cliente, você apertar a mão do cliente, você não pode ir com aquela mão mole, tipo, você tem que chegar, tem que ser firme, apertar a mão do cliente, olhar no olho dele, falar: "Como está o senhor? Tudo bem?" E entender que ele não é o seu amigo. O cliente, ele está aqui fazendo um negócio e você é um pêndulo. Você não pode ir nem para o lado do cliente e nem para o lado da construtora. Então, você é fundamental nessa parte da venda. Você, corretor, que estiver preparado, que entender como que você precisa criar essa conexão com o seu cliente, primeiro se preparem. A vestimenta, o jeito de falar com o cliente, entender o que ele quer. Gente, primeiro deixe o cliente falar. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ele está vindo para comprar. Então você precisa entender o que ele quer, para depois você começar a passar a informação. Tipo assim, é uma troca de informações. Não adianta vocês mandarem um monte de informações para ele, porque o cliente, às vezes, ele está sem a informação e ele entra no stand de vendas, olhando aquele decorado bonito, aquele stand maravilhoso, e ele está procurando uma sala comercial. Só que ele entrou num prédio que é 4 suítes. Tipo, aí você começa a falar do apartamento todo, não conversa com o cliente, não entende o que ele está procurando, aí você fala para o cliente: "Ah, custa 5 milhões, baratinho". Aí o cliente olha para a cara da esposa, fala: "Nossa, nós estamos procurando uma sala comercial de 200 mil, de 300 mil". Aí sabe o que ele vai falar para vocês? "Ó, vamos fazer assim, eu já estou com o seu contato e nós voltamos a nos falar, tudo bem?". Vocês conseguem falar com ele novamente? Não. Não. E aí, a maioria vai ouvir a mesma coisa. "Nossa, só entrou aqui para acabar com o meu dia, para fazer eu perder minha vez. Esse cara não queria nada. Esse cara aqui não entrou para comprar nada". Gente, nenhum cliente vai sair de casa num sábado, num domingo, em um dia da semana, para entrar num plantão nosso ou de qualquer setor de vendas, para não comprar nada. Às vezes, ele entra não sabendo o que quer, mas ele saiu para comprar.
Mas você sabe que tem até uma história, você falando nisso que eu lembrei agora. Eu fui com uma amiga minha no shopping, a gente foi dar uma volta descontraída, bater um papo, tomar um sorvete, e ela falou: "Ah, vamos ali naquela loja dar uma olhada nas mochilas". A vendedora veio, abordou, ela falou assim: "Não, tô só dando uma olhada". Aí beleza, ela ficou olhando uma mochila lá, gostou, que tinha lugar para o computador, tinha várias coisas separadas, ela viaja muito. Sim, E aí ela falou assim: "Eu vou ali tomar um sorvete, depois eu volto". Aí o gerente da loja, ele falou assim: "Mas a senhora não quer já levar a sua mochila?" Ela falou assim: "Não, a gente vai tomar um sorvete, porque a gente veio para bater um papo, conversar pelo shopping e tal, e depois eu volto". Aí ele falou assim: "E se eu pagar o seu sorvete?" Ela falou: "Como assim?" Aí ele falou assim: "Eu te dou um desconto, que você vai comprar o sorvete com esse desconto e você já leva a mochila". Imagina o que que aconteceu. Ela venda. comprou, Exatamente. porque uma coisa que eu falo muito para as pessoas que trabalham com vendas, venda é estratégia. Persuasão. Nós precisamos olhar, observar, entender a necessidade daquele cliente. E muitas vezes, quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a entender um pouco mais as necessidades dela. Com Quando eu certeza. fui trabalhar com vendas, eu criei alguns formulários. Eu criei uma logomarca para mim e eu criei alguns formulários padronizados. Porque eu tinha um formulário que era a entrevista com o cliente. Então, eu atendia ele, sentava com ele numa mesa e eu fazia perguntas. Por quê? A forma que o cliente me respondia, eu conseguia conhecer um pouco do perfil comportamental desse cliente. Exatamente isso. E eu me comunicava com ele de acordo com o perfil dele. Porque eu falo muito, gente, se você não conhece o seu perfil comportamental, se você não entende sobre si mesmo, você não consegue se conectar com o outro. Sabe por quê? Venda é relacionamento. Mas Exatamente isso. antes de eu conseguir me relacionar com a outra pessoa, eu preciso me relacionar comigo mesma. E quando eu me relaciono comigo mesma e eu me entendo, aí fica fácil me relacionar com os outros. Você concorda com isso? Com certeza, com certeza. É exatamente o que nós estamos falando, né? A questão da vestimenta, a questão de conhecimento, a questão de entender o que o outro precisa, né? Qual a necessidade do cliente. E é sempre se aprimorar, sempre se aprimorar. Não, o chocolate, putz, não é o dono da razão. Ah, nossa, ele não. Gente, perdi venda, cansei de perder venda também. Rotulei clientes, entendeu? Que faz parte. Hoje, lógico, tenho um pouco mais de experiência, hoje consigo, olhar diferente a forma de tratar. E vocês que estão vindo novos agora, tentem se aproximar desses profissionais que queiram dar esse tipo de informação para vocês, que queiram treinar vocês para que eu não cometam o erro que eu cometia. Lógico, na minha época mais para trás, nós não tínhamos todo esse tipo de informação. Nós líamos, a revista Caras, né? Era Dinheiro, Isto É, era essas revistas, porque esses clientes eles entravam nos plantões, né? Então, tipo, o cliente do alto padrão, dos apartamentos grandes, ele entrava. Então você batia o olho, você falava assim: "Meu, conheço esse cara de algum lugar". E você já começava a puxar na sua revistinha Caras, que você tinha acabado de ler, para tentar entender quem era o cliente, entendeu? Hoje, pessoal, vocês têm muita informação. Vocês podem e devem se profissionalizar. E vocês vão ver como se torna muito mais fácil. Indifere a área de vendas, é o que eu falei para vocês. O mercado imobiliário, ele é agressivo, ele é um mercado que você tem que o tempo todo estar sabendo o que é um INCC, o que representa o IGPM, o que é um IPCA, como que, assim, várias siglas que alguns de vocês vão falar assim, meu, o que que ele está falando? Faz o seguinte, vai no Google, coloca lá INCC. O que é o INCC? Para que ele serve? Vocês vão ver que vocês precisam dessa sigla
todo mês, porque ele corrige a tabela de preços do incorporador mês a mês. O incorporador ele sobe o preço do imóvel quando ele está na planta, mês a mês, com a correção do INCC. Então, são detalhezinhos bobos que vocês vão ver que aos poucos vocês vão começar a, a, a ir somando, 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 que são os conhecimentos que vocês vão tendo e vocês vão chegar a desfrutar o lado bom do mercado imobiliário, que é a parte de vendas mesmo, que é vocês poderem colocar uma comissão de valor alto, uma quantia alta no bolso, tipo uma coisa que a sua família, as pessoas que na maioria das vezes não acreditam no mercado, né, que é o vendedor, ele é desacreditado de todo mundo, né? Exatamente. É, de todo mundo. Então, quando você pegar aquele dinheiro, você fala assim, poxa, olha só esse detalhe bobo que o Chocolate ou o meu gerente ou o meu gestor ou a própria Denise falou, olha a diferença que fez, porque o cliente me perguntou e eu sabia o que que ele estava falando. É um simples um preparo. Mas isso que você está falando faz muito sentido, porque eu já por conhecer todo o processo de vendas, início, meio e fim, eu já tive clientes que não compraram comigo, mas que me indicaram clientes. Eu já Sim, tive sim. cliente que tinha um imóvel para vender para comprar outro, que não fui eu que vendeu o imóvel daquele cliente, mas quando foi comprar outro, me procurou. E sabe por quê? Justamente por causa disso que você está falando. Porque eu conhecia o processo, eu explicava para o cliente todo o processo e Exatamente isso. facilitava a vida dele com aquela venda, porque com o conhecimento que eu tinha passado, ele entendia como que era, e ele pegava corretores que era menos capacitado, e ele dizia assim: "Beleza, esse cara vendeu meu imóvel, ótimo, mas eu não vou comprar outro com ele, porque eu vou ter problemas com a compra. Eu vou comprar Exatamente. com a Denise, porque ela sabe o passo a passo e ela vai me auxiliar". E aqui, Exatamente gente, não é isso. querendo contar vantagem, não. É querendo mostrar para vocês uma realidade da importância disso tudo que o chocolate está trazendo aqui para nós. Porque pessoas preparadas e que estão ali no momento presente, atento ao que está acontecendo, muda todo o jogo. Faço questão de deixar aqui a última história do dia de hoje, que foi um cliente de uma corretora minha quando eu trabalhava como gerente. O cara chocolate, ele era professor universitário e ele queria uma unidade específica. Então, o que que eu fiz? Eu falei para minha corretora: pega os documentos que eu vou rodar o contrato. Aí ela pediu os documentos, eu rodei o contrato. Quando o cara chegou, ela viajou e eu fui fazer o atendimento. Quando o cliente chegou, eu estava com o contrato em mãos, coloquei aqui na minha frente e ele falou assim para mim: eu não vou assinar nada. Eu olhei para a cara dele e falei: eu pedi para o senhor assinar alguma coisa? É exatamente isso. Aí ele já baixou a bola. Porque a gente também não tem só que ouvir o que o outro fala, a gente também tem que colocar ele no lugar dele de vez em quando, baixar o ego. Aí comecei a conversar com ele e falei assim: sabe por que que eu rodei esse contrato? Porque eu só queria uma unidade específica. E se eu não rodasse o contrato, essa unidade já teria sido vendida para outra pessoa. Então, o contrato está aqui para garantir. Mas não se preocupe, se o senhor não assinar, eu jogo fora. E está tudo bem. Aí ele ficou olhando assim para mim, como quem diz, né? Quanto atrevimento da sua parte. Mas tudo bem. Saí da conversa de vendas, fui falar sobre outras coisas. Falei: "Ah, eu sei que o senhor é professor universitário, nossa, adoro estudar, fiz faculdade de administração, blá-blá-blá, pós em finanças", e comecei a conversar com o cara sobre nada a ver de vendas. E você sabe o que que aconteceu? O cliente puxou o papel e falou assim: "Onde é que eu assino aqui?". Exatamente isso. Eu não precisei vender nada para ele, eu quebrei o gelo. É, Primeiro eu tirei a arrogância dele. Segundo, eu quebrei o gelo. E terceiro, ele comprou. Então, às perfeito. vezes, nós precisamos também ter atitudes assim, sem arrogância, sem erguer o tom de voz, sem nos Sim, achar superior a ninguém, mas colocar o cliente dentro do papel dele ali e mostrar que nós estamos interessados nele
e que nós queremos o bem-estar. E por que que o cliente comprou? Porque ele falou assim: caramba, eu fui tão importante que ela rodou um contrato para garantir essa unidade para mim, e se eu não quisesse, ela ia rasgar o contrato e jogar fora. Sim. Olha que legal. E olha um Isso detalhe, também é né? uma coisa que cria conexão, concorda? Com certeza, cria aí muito. E um detalhe principal, né? Ele foi até lá. Então, assim, é já é uma premissa de uma assinatura. Sim, Porém, gente, ninguém em sã consciência sai e fala assim: nossa, eu vou assinar um apartamento agora de 300.000. Se ele encostar a cabeça no travesseiro, ele vai pensar no financiamento, ele vai pensar nas prestações, ele vai pensar em tudo. Então, assim, ele tem que se sentir de uma forma confortável e vocês terem a segurança de mostrar para ele que o que ele está fazendo é o melhor negócio. exatamente. É que nem quando eles vão para comprar um carro, que nem muitas vezes o corretor ele tem medo de quando o cliente pede, né, para, ah, eu gostaria, se chegar nesse valor eu assino. Tá bom, então faz o seguinte, o senhor me presta aqui, por favor, seu RG, o CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento ou de nascimento, por gentileza. Eu vou preencher uma ficha cadastral e vou levar para a construtora para tentar aprovar. A maioria não pede o documento do cliente, com medo do cliente falar: não, como assim? O que você quer meu documento? Gente, ele que está entrando para comprar um imóvel. É a mesma coisa quando ele vai comprar um carro, ele vai ter que dar todos os documentos. É Uhum. fato, não é uma coisa. Vocês não estão fazendo nada ilegal. Só que para você continuar a ter uma sequência no processo, você precisa disso. Até Sim, para a construtora saber que esse cara existe. Fala assim: olha, ele realmente existe, ele está querendo comprar. Se o cliente não assina o contrato, lógico, doído para o corretor, doído para a parte de vendas, mas vocês mostraram que o cliente existia. Agora, vocês simplesmente levar a proposta para o incorporador, sem documento, sem nada. Aí o cara fala: ah, pensando bem, não quero não. Vocês falam o vocês quê pro outro queimam. lado? Exatamente. Você fala o quê pro outro lado? Fala Mas você assim, sabe que quando eu contei essa história para minha corretora, que eu tinha dito isso para o cliente, ela quase ela, infartou. nossa senhora, Denise, pelo amor de Deus, como que você fez um treco desse? Eu falei, minha filha, eu tenho que mostrar para o cliente que ele não é o Deus Todo-Poderoso, não. Sim, E tem uma é um coisa que, negócio. exatamente, tem uma coisa que eu observo que muita gente perde venda, sabe por quê? Coloca o cliente no pedestal. Você está aqui Exatamente embaixo. isso. Isso não conecta. Não. Cliente Principalmente, é gente como a gente. exatamente. Principalmente quando for complementar o cliente, abaixar a cabeça, né? Fazer esse sinal, pessoal. Se o cliente for um outro vendedor, se o cara for de uma área de finanças, for um advogado, esquece. Vocês não vão vender para esse cara, porque ele vai criar várias objeções, ele vai chegar a colocar você numa sinuca de bico, no qual você vai achar assim: nossa, eu acho que eu estou errado. E não, vocês têm que sim apertar a mão do cliente, olhar no olho dele, falar: tudo bem, seja muito bem-vindo ao meu empreendimento. Esse aqui é o melhor empreendimento da cidade. O senhor vai conhecer agora o melhor apartamento e começar a enaltecer o produto de vocês, pessoal. Com uma boa vestimenta, sabendo conversar com o cliente, entender o que ele precisa, entender qual é a família dele. Ah, é ele, a esposa, 2 filhos. Então esse cara precisa no mínimo 3 dormitórios com ou 4 suítes, porque são 2 filhos. Se for uma menina e um menino, cada um vai ter que ter um quarto. Então, esse tipo de leitura vocês têm que começar a fazer. Entendeu? Vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Muito mesmo. Mas eu acho muito interessante porque, assim, o que que conecta? Você tá de igual para igual com essa pessoa. Sim, Você olhar para essa pessoa e entender que ela é igualzinha a você. exatamente. Tirar essa pessoa do pedestal, coloca ela como alguém igual a você. Ela tem uma necessidade, um desejo, uma dor, e você está ali para ajudar. E é por isso que eu sempre falo: vendas é um grande ato de amor.
Eu fiz um podcast na semana passada, onde eu falei: vendas é a profissão mais antiga do mundo. Foi a primeira Sim, profissão que surgiu no planeta Terra, foi vendas. exatamente. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que ter orgulho de ser vendedores. Eu sou vendedora. E não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é psicólogo, não importa qual seja a sua profissão. Todo mundo que precisa de cliente está vendendo. Agora, Exatamente. para vender, você precisa ter estratégias. Você precisa estar preparado, você precisa ter conhecimento. E aí você segue o DBcast já, se inscreve no canal para ver os podcasts que já estão lá, esse aqui e muitos outros que virão, porque você vai se preparar, porque esse canal é o nosso canal de vendas. Chocolate, eu quero que você faça suas considerações finais para nossa audiência. Estamos nos encaminhando aqui para o final. E eu quero que você faça as considerações finais e quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Ó, imagina, Denise, eu quem agradeço, né? Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, né? O chocolate é isso que vocês estão vendo, não para de rir o tempo todo. Até minha filhinha fala assim: papai, por que você nunca para de rir? É porque a vida é assim, a vida é bela. Eu agradeço de coração mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz em saber que você tinha ingressado, né, para o nosso mercado aí, hoje galgando outros ares, né, mas muito bem preparada, né. E assim, acreditar pessoal, acreditar, se preparar, entender que o nosso mundo é um ciclo, né. Às vezes hoje vocês estão por baixo, não estão conseguindo fazer aquela venda, estão frustrados. Acreditem, acreditem, perseverem, entendeu? Resiliência sempre, vocês têm que estar ali. Quem é vendedor, você sabe que vocês vão estar passando por várias situações, adversas o tempo todo, mas insistam, 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 insistam. Porque a venda é uma arte e vocês são maravilhosos em ser vendedores. É o meu conselho de hoje. Espero que eu tenha agradado aí, né, a todos vocês. E fica meu carinho aí, meu respeito. Muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, né? A gente já tinha falado disso antes. E é isso. Eu me senti muito feliz mesmo e estou muito contente de ter participado. Eu Espero que super eu tenha agradeço contribuído. você, com certeza contribuiu bastante. E eu super agradeço pela tua disponibilidade, por estar aqui, por ter me desbloqueado lá atrás, por ter me apresentado esse mundo maravilhoso das vendas. Porque, gente, eu bato no peito com muito orgulho e digo: eu, Denise Barros, sou vendedora. Isso está na minha veia e eu nunca mais quero sair desse mundo de vendas. Então, vem você também se especializar aqui com todas as pessoas que ainda virão nesse podcast. O chocolate trouxe muitos insights valiosíssimos para nós. E bora desbloquear para sermos muito mais felizes. Vem, vem vender.